Sejam bem-vindos. Desculpem, mas sinto que está um pouco longe aqui o microfone. Precisava daqueles assim a cinema, microfone por cima. E se eu fizer assim? Tipo o podcast. Como é que é, malta? Está tudo? Como é que foi a vossa semana? Pronto. Depois deste momento de leve estupidez, vamos passar ao vídeo de hoje. Olá, sejam bem-vindos de novo ao canal. O meu nome é Maria Falcão e no vídeo de hoje eu estou aqui de volta ao meu quartinho, luzes fofinhas, não se nota mas estão ligadas, para falar um bocadinho com vocês. Eu não costumo fazer assim muitos vídeos de conversa e desabafos porque eu sinto que não sou muito boa a falar. Atrapalho-me um bocadinho. O meu dom não é a palavra, sinto que sou muito mais visual, que me consigo expressar muito melhor com coisas muito mais visuais e de movimento do que com a palavra, seja falado, seja escrita. Também nunca fui muito boa a escrever, embora lesse muito. Anyway, independentemente disso, havia alguns temas que eu queria falar com vocês e o de hoje é o boicotar-me a mim própria. Não sei se existe uma palavra específica para isto. Auto-boicote. Ser um bocadinho autodestrutiva. Então isto foi algo que eu me fui apercebendo, principalmente nos últimos tempos, em que mudei também a minha leitura para coisas de mais desenvolvimento pessoal e de motivação. No último ano as minhas leituras foram muito nessa direção e sinto que tem sido uma ajuda enorme, mas que também me fez perceber que eu muitas vezes não me comprometia totalmente com as coisas, ou que a meio do caminho desistia e que arranjava desculpas para mim própria para não chegar a bom porto com as coisas, terminar, mas não terminar da melhor maneira, de forma a valorizar todo o percurso que tive até ali. Ou seja, isto foi uma coisa que eu me fui apercebendo, que muitas vezes eu proponho-me a coisas e de alguma forma sou bastante criativa e dinâmica, não gosto de estar parada e adoro constantemente encontrar coisas que me desafiem para fazer, mas por outro lado, essas coisas muitas vezes são breves e a determinada altura não é que eu desmotive ou mude ideias, mas simplesmente deixo de ter o mesmo rigor, e isso é um traço da minha personalidade. Por exemplo, alguém pode ser bastante comprometido com as coisas e bastante de rotinas. Eu não sou nada assim. Tenho mesmo muita dificuldade em criar hábitos. Até li um livro ano passado ou este ano sobre isso, A Força do Hábito, porque é algo mesmo difícil para mim levar as coisas de uma forma rotineira e longínqua, mas rotineira de uma forma positiva, ou seja, acho que as rotinas são mesmo importantes para nós e que algumas coisas já sejam automáticas, coisas boas como levantar cedo, comer sempre saudável. Vitor! Ok, pequeno barulho aqui, mas vamos continuar. Então, até mesmo assim nas coisas mais simples eu tenho essa dificuldade em me manter sempre e fazer repetidamente as coisas. Vou dar um exemplo mesmo, tipo tomar uma vitamina todos os dias, chego ao fim de 10 dias, eu já me esqueci e depois em vez de tomar de manhã, tomo à noite e depois um pacote que devia durar um mês fica ali 4 meses, porque numa semana eu lembro, na outra não me lembro. Então isto é um bocadinho transversal a tudo, mas acho que nas pequenas coisas depois transferem-se para as grandes, ou seja, eu atuo da mesma forma. E se por um lado tenho muita força e muita coragem para avançar para as coisas, para avançar para o desconhecido, para começar com projetos novos, por outro lado facilmente me desmotivo ou desinteresso, e essa capacidade de conseguir manter sempre no foco é muito importante. E eu sinto que sou super persistente, não é desistir facilmente das coisas, mas é quase que não acreditar que sou capaz de as levar até ao fim ou levar com sucesso. Por exemplo, eu agora tenho uma nova rotina de manhã e vou partilhar também mais tarde
isso com vocês, mas uma das coisas que eu faço é visualização, em que nós visualizamos os nossos objetivos realmente a acontecerem. Por exemplo, se eu quero conseguir fazer 12 elevações seguidas, vou ver-me a fazer isso. Foi assim um exemplo muito prático, mas acho que vocês perceberam. E eu tenho tido imensa dificuldade em fazer esta visualização. E eu acho que não só porque tenho alguma dificuldade de concentração e a minha mente começa logo a vaguear para outras coisas, eu vejo uma imagem e depois já estou noutra coisa e noutra coisa e noutra coisa, mas também porque lá no fundo eu não sei se acredito nas coisas que estou a pedir ou a acreditar, a tentar projetar para o futuro. E eu acho que muitas vezes passa também por isso, por eu tentar, mas não totalmente acreditar em mim, nas minhas capacidades, então de alguma forma arranjar desculpas para que depois não tenha conseguido, ou porque não tinha capacidades, ou não nasci com essa valência, ou para mim é mais difícil, ou desculpas. Eu acho mesmo que, claro que nós não partimos todos da mesma base por várias razões, seja escalão social, seja genética, seja localização, whatever. Obviamente que todos partimos de pontos de partida diferentes, desculpem a redundância, mas eu acredito que todos mesmo temos capacidades de chegar ao mesmo sítio. Claro que se calhar para uma pessoa vai ser muito mais difícil ou vai envolver muito mais trabalho, muito mais esforço do que se calhar para outra e as duas vão chegar ao mesmo sítio, mas se eu acreditar, eu vou conseguir, seja o que for mesmo. Eu acredito mesmo muito nisto e cada vez mais tento interiorizar isso, porque ao fim e ao cabo eu depois acabo por deixar-me ir ou acabar por ter outra ideia, mudar a meio do caminho. Claro que as coisas vão se adaptando, mas manter aquele objetivo, ir com aquilo até ao fim. Eu já tive várias vezes em que isso aconteceu, por exemplo, sei lá, na escola, em que uma coisa que inicialmente era muito o que eu queria, depois eu já não me identificava. Obviamente nem me passava pela cabeça deixar a meio e não acabar. Acho que nisso eu tenho mesmo essa persistência, não, eu propus-me isto, eu vou fazer. A minha questão é mais como eu vou fazer. E é aí que eu acho que me boicoto um bocadinho, porque se calhar, como já não me identifico, já não estou a dar o máximo. Ou, por exemplo, aqui no YouTube, como eu não tinha quaisquer conhecimentos de tecnologia, seja de fotografia, de vídeo, edição, mesmo de computadores. Tipo, eu quase nunca usei o computador para nada, nunca trabalhei no computador. Estar a perceber porque é que o computador está lento e como é que eu posso limpar o computador, assim, coisas podem ser estúpidas para outra pessoa, para mim são assim dificuldades enormes e eu sinto que perco imenso tempo com esta parte de tecnologia que não percebo, mas como eu me propus a começar este canal no YouTube, adoro o YouTube, sigo pessoas incríveis e esta partilha de histórias, de vivências, acho que é mesmo, e mesmo de aprendizagem, seja o que for, acho incrível nós encontrarmos pessoas do outro lado do mundo, ou mesmo que seja perto, mas nós não as conhecíamos e que nos identificamos tanto, e isso para mim foi incrível e eu de alguma forma quis fazer parte, sentir que de alguma forma uma expressão artística que também se poderia enquadrar aqui, mas como eu não domino toda esta parte técnica, muitas vezes fico mesmo frustrada por não conseguir ter a imagem que eu queria, todo um conjunto de coisas que eu depois sinto que não estão a transmitir a minha visão cá dentro, porque eu não tenho ainda essas capacidades. Muitas vezes eu fico desmotivada por causa disso e penso, ok, deixo para mais tarde e vou fazer outra coisa e vou adiando. Hoje se calhar não dá para fazer jantar, que é uma coisa que eu adoro, é cozinhar todas as minhas refeições. Ok, não posso mesmo e tenho que fazer isto. Acho que é um bocadinho nisso que eu deixo andar às vezes, aquela coisa de deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Acho que é muito por aí esse ser autodestrutivo, tanto isso como mesmo os próprios objetivos que nós damos a nós mesmos, não só neste plano de concretizar coisas e manter-nos sempre com o mesmo nível de exigência do início ao fim, num projeto, na vida, mas também a forma como nos vemos a nós próprios. E nisso houve um livro, não tenho aqui, mas eu li-o em inglês primeiro e depois li em português, porque comprei em português para oferecer à minha mãe, e em inglês é
How to be a Badass, acho que é assim. Em português é muito fuleiro, mesmo. Tu és uma durona ou assim. Ainda por cima é mesmo muito específico para mulher e eu não acho que faça sentido nenhum aquilo ser exclusivamente para mulheres. Mas adianta, aí fala muito dessa forma de como tu te vês a ti própria e a tua relação com, por exemplo, o dinheiro, de acreditares que, ok, esta é a minha situação e eu não tenho dinheiro para nada e sempre vai ser assim, coitada de mim. Isto até vai um bocadinho de encontro ao último vídeo que eu fiz aqui a falar sobre uma infância com menos possibilidades. E é mesmo a forma como nós nos pomos nessas próprias categorias e em vez de nos projetarmos para outra coisa, ok, se é isto que eu quero, eu vou conseguir alcançar isto, independentemente do que eu acho que tenho agora. Eu vou criar a minha própria realidade e vou projetar nos outros e em mim aquilo que eu quero e a forma como eu me vejo. Acho que muitas vezes nós nos vemos de uma forma distorcida, mas não sei, esta questão da realidade ou da verdade é muito, não é abstrata, mas é muito subjetiva. Por exemplo, um dos meus livros preferidos de sempre é o Um Ninguém 100 Mil, do Pirandello, e ele fala muito sobre esta perspectiva de ser uma pessoa. Para mim própria eu sou uma Maria, para o Vítor eu sou outra Maria, para a minha mãe eu sou outra Maria, para os meus amigos eu sou outra Maria, para os meus professores eu sou outra Maria, para os meus colegas de trabalho eu sou outra Maria. Ou seja, não é que nós sejamos intencionalmente diferentes para cada uma das pessoas com que nos relacionamos, mas somos porque a percepção delas é diferente e a nossa própria é diferente. Muitas vezes não vai de encontro ao que nós queremos ou ao que nós desejamos e nós é que temos que mudar essa própria percepção. E acho que a visualização e as afirmações são muito importantes para isso, para nós interiorizarmos um eu diferente daquilo que estávamos habituados a acreditar, e isso também vai mudar a forma como os outros nos veem e também pode ajudar muito, talvez, sondar como é que os outros nos veem, tanto para melhorar, porque se calhar é importante ouvir o que é que os outros pensam de nós e que nós se calhar não nos apercebíamos e que podíamos melhorar, mas também no sentido de eles verem coisas positivas em nós que nós não vemos. Eu muitas vezes fico surpreendida quando alguém me diz que eu vi-te a treinar hoje de manhã e deu-me imensa vontade de treinar também, e isso acontece comigo, com outras pessoas que eu vejo que são tão lutadoras e tão persuasivas que quero ser como elas, no sentido não de comparação, mas de serem inspiradoras para mim. Às vezes é tão surpreendente isso para mim, quando alguém me diz que vê um aspecto positivo em mim que eu nem sequer reparava ou que para mim nem existia. Então isso é uma das outras coisas que pode ajudar, é percebermos também a percepção dos outros. Claro que temos que relativizar e também temos que perceber de quem é que nos interessa essas percepções, não é? Não vou ali pedir ao senhor da padaria o que é que ele acha desta rapariga. É importante também perceber de quem é que queremos esse feedback e à partida também de pessoas no nosso dia-a-dia que admiramos. Mas pronto, é um bocadinho isto. Acho que já expressei um bocadinho esta luta interior que eu sinto. Não sei de que forma é que vocês se relacionam com isto que eu estava a dizer, mas eu sinto que ainda é uma coisa muito presente em mim e que todos os dias eu luto para combater isto de ser autodestrutivo, mesmo, por exemplo, numa dieta. Às vezes, como eu me propus a comer mais saudável ou a perder peso, e como eu tenho isto na cabeça, ainda me dá mais vontade de comer coisas que não quero e acabo por comer só porque tenho isso na minha cabeça e não porque tenho mesmo vontade de comer. Mas isso também é outra coisa, uma relação emocional com a comida. Mas eu penso muitas vezes, porquê é que estás a fazer isto? Para de comer porque tu não precisas disto. Não tens necessidade de comer um pacote inteiro de Ben & Jerry. Se te apetece mesmo um bocadinho, come uma colher, guarda esse sabor contigo e tá. Por isso é que também é uma coisa muito difícil para toda a gente e que toda a gente tenta o caminho mais fácil e o comprimido mágico, porque é mesmo este comprometimento connosco próprios, é mesmo muito difícil. E é também muito importante nisto estas inspirações diárias, desde
pessoas próximas, como a minha mãe ou como a minha melhor amiga. Acho que as redes sociais também têm esta coisa incrível e ainda há bocado falei do quão maravilhoso eu acho que o YouTube pode ser por nos encontrarmos a nossa tribo, mais ou menos, encontrarmos pessoas que nos identificamos muito, e isso pode ser mesmo muito motivador, e também encontrar isso em pessoas diferentes de nós, porque às vezes quando são pessoas muito próximas ou parecidas podemos nos comparar um bocadinho. Eu já senti isso acontecer várias vezes e isso também depois me faz desistir um bocado, ou ok, mas porque é que eu não consigo, e pôr no lugar de vítima enquanto não devia ser. Não nos devemos comparar porque partimos todos de sítios diferentes devido a todas as circunstâncias da nossa vida, por isso nunca nos devíamos comparar. Eu, enquanto jovem, sempre tive este mantra de todos os dias superar-me a mim própria e nunca em relação a ninguém. Se eu sei que fui melhor do que ontem, eu tenho que me sentir orgulhosa e realizada, mas muitas vezes, e também quando eu era mais jovem, claro que eu ainda sou uma bela jovem, mas em adolescente não havia esta facilidade das redes sociais. E por isso também isto era uma pequena escala, não é? E agora temos toda esta escala enorme e às vezes é mesmo muito difícil nos descolarmos disto e não nos pormos numa situação de vitimização que depois vai levar a este sentimento autodestrutivo e não impulsionador e motivador. E we can do it, we are strong, we believe in ourselves. Pronto, é isso. Foi esta a minha reflexão sobre, que tem sido uma reflexão de vários meses, anos, de uma vida, mas que ganhei consciência nos últimos tempos e que vai ser sempre um processo e será um processo. Espero que fiquem comigo e me deem força para me manter sempre nos meus objetivos, e vocês que me acompanham fazem também um bocadinho parte do meu dia-a-dia e ainda bem, eu fico mesmo muito agradecida por isso. E adoro mesmo esta questão da partilha, que é maravilhosa. Sempre que precisarem de alguma coisa, deixem nos comentários ou enviem-me uma mensagem no Instagram, porque estamos aqui todos para o mesmo, procurar a felicidade nesta vida, encontrar os desafios bons. Muito obrigada por estarem desse lado, por me ouvirem. Obrigada pela paciência. Até ao próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar like e subscrever o canal se ainda não o fizeram e ativar o sininho das notificações para serem avisados de todos os vídeos que estão a sair todos os dias até 31 de agosto. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!